Ei pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tratando aqui do programa do Imposto de Renda à Pessoa Física 2026, ano calendário 2025. Eu sou Éder Contador, aqui do canal Portal do Ensino Profissional. Hoje vamos falar da ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior, tanto pelo titular como dependentes. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu peço aí que você curta esse vídeo. Então, quem vai responder essa ficha, né? Quem precisa preencher essa ficha? Bem, você recebeu rendimentos de outra pessoa física durante o ano calendário 2025? Você recebeu rendimentos do exterior? Então, essa ficha precisa ser preenchida. Então, a gente vai ver que você pode lançar diretamente aqui na ficha os valores ou importar os dados do Carnê-Leão. Quando que eu sou obrigado a preencher os dados do Carnê-Leão? Então você vai preencher os dados do Carnê-Leão quando você teve rendimentos mensais que foram superiores pelo menos a R$ 2.259,20 de janeiro a abril de 2025 ou de R$ 2.428,80 de maio a dezembro. Então, se você ter valores acima desses valores, você precisa ter preenchido o programa Carnê-Leão, porque você vai apurar o imposto mensal lá no programa Carnê-Leão. E aí você vai fazer a importação dos dados aqui do Carnê-Leão. Onde que eu faço o Carnê-Leão? Então o Carnê-Leão é feito online. Antigamente existia um programa para você baixar no computador e fazer esse preenchimento. Hoje você precisa acessar o site da Receita Federal. E aí você vai acessar o Carnê-Leão. Você clica em iniciar e aí você vai precisar fazer o login da conta gov.br para apurar o Carnê-Leão. Então veja, você recebeu acima de R$ 2.259,20. Precisa fazer o Carnê-Leão mensal. Abaixo disso, você não vai precisar fazer esse Carnê-Leão mensal. Aí você volta no programa, nós temos aqui rendimentos do trabalho não assalariado e outras informações. Vamos começar rendimento do trabalho não assalariado, tanto titular como dependentes. Então você veja que tem mês a mês aqui, você pode lançar esses rendimentos. Vamos supor que eu tenho no mês de janeiro, rendimento do trabalho não assalariado, que eu recebi de outra pessoa física. Então aqui serve para aquela pessoa que faz alguns bicos para outra pessoa física e recebe esse valor aqui para os profissionais autônomos, profissionais liberais. Então você deve preencher esses campos aqui quando você recebe de outras pessoas físicas, caso você não tenha uma empresa constituída, ok? Se tiver uma empresa constituída, aí você vai ter que fazer a apuração lá pela empresa e aí lançar como rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Mas como você não tem uma empresa constituída, você presta serviço para outras pessoas físicas, então você vai lançar aqui, mês de janeiro, clica em novo, CPF do titular do pagamento. Titular do pagamento é o próprio beneficiário de serviço. Veja, nós temos dois itens aqui, quem pagou e quem é o beneficiário de serviço. Se quem fez o pagamento é o beneficiário de serviço, você vai marcar aqui, como o titular do pagamento é o próprio beneficiário, aí você não precisa preencher essa parte. Aqui você vai colocar o CPF do titular e o valor. Suponhamos que você tenha recebido R$500. Então veja, quando eu coloquei R$500, a minha base de cálculo para imposto de renda ele ficou maior, aumentou R$500. Então eu tenho imposto a pagar aqui também aumentou, veja, 7.858 com os R$500, se eu deixar zerado, 7.720. Então quando eu coloco valores aqui, eles são tributáveis, esses valores, R$500. Então eu fiz o primeiro lançamento aqui dos valores. Então, geralmente, quem vai preencher essas abas aqui dos meses, mês a mês, profissão que você tem ocupação, prestação de serviço, representante comercial autônomo, por exemplo, honorário de autônomos como médico, dentista, engenheiro, advogado, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escultor, escritor, leiloeiro, são algumas profissões, né, que devem lançar nesse campo aqui, rendimentos do trabalho não assalariado. O autônomo que prestou serviço exclusivamente à pessoa jurídica e escriturou o livro caixa deve preencher a coluna livro caixa nas abas titular dependentes outras informações. Vai preencher aqui, ó. Ok? Então vamos lá para o mês de fevereiro. Por exemplo, eu tive um recebimento. A pessoa aqui, o profissional liberal, ele é um contador. Então ele vai colocar de quem que ele recebeu o valor e o beneficiário de serviço. E coloca o valor aí novamente. Veja que o meu imposto aumentou aqui a pagar. E assim por diante, vai lançar mês a mês rendimentos do trabalho não assalariado. Veja que eu lancei valores baixos, né? R$1.500, R$1.000, porque esses valores não são
tributáveis mês a mês, porque são abaixo do valor que eu falei, R$ 2.259,20. Isso na tabela mensal, né, do IR, que vai de janeiro a abril. Aí de R$ 2.428,80, que vai de maio a dezembro, que é o final do ano, 2025. Então, como são valores baixos, eu posso preencher diretamente aqui. Aí você vai fazer isso para todos os meses. Se os valores forem maiores desses valores que eu falei, você tem que preencher lá o carnê-leão, que você vai apurar o imposto mensal, vai pagar o imposto mensal, e aí você vai importar os dados do carnê-leão, que ele já vai trazer os valores aqui que você preencheu no carnê-leão, com os valores pagos do imposto. Então essa é a aba Rendimentos do Trabalho Não Assalariado. Vamos para a aba Outras Informações. Então veja aqui que você tem que lançar o NIT, o PIS, o PASEP, e aí nós temos os rendimentos, deduções e o carnê-leão. Então veja, como eu já preenchi os valores aqui nessa aba, ele já trouxe aqui, é como se fosse um resumo aqui, trabalho não assalariado, ó, tem o total aqui. Aí a gente vai para outros rendimentos. Aqui que você vai lançar os rendimentos, por exemplo, de aluguéis. Então suponhamos que eu recebo lá, comecei a receber mês de março lá R$ 800 de aluguel. Vou ter que lançar aqui, e esse valor é um valor tributável. Outros rendimentos, que não sejam de aluguéis nem do exterior, você vai colocar aqui. Recebi valores do exterior, suponhamos R$ 500 aqui do exterior no mês de abril. E meu imposto só aumentando, R$ 8.490 agora. Então são rendimentos tributáveis. Trabalho não assalariado, aluguéis, outros exterior. Aí nós vamos para as deduções. Então aqui você vai lançar as deduções que você teve naqueles meses. Você pagou previdência? Além do que você paga, eu fui lá e paguei a previdência mensal lá, daqueles rendimentos que eu recebi do trabalho assalariado. Suponhamos que você pagou lá R$ 120 de previdência. Então, esse é um valor dedutível, meu imposto diminui um pouco, porque ele vai abater na minha base de cálculo esse valor. Quantos dependentes eu tenho? Suponhamos que eu tenho 2 dependentes. Então, aqui também vai contar para essa dedução. Você vai informar a quantidade de dependentes. Pensão alimentícia. Veja que a pensão, aqui que você lançar, ele vai deduzir também. Suponhamos que eu paguei R$ 400 de pensão. Então você informou o valor de pensão. Livro caixa. Livro caixa, o que é o livro caixa? Alguns profissionais que têm despesas com o serviço autônomo, por exemplo, um representante comercial, que ele é uma pessoa autônoma, faz os rendimentos com o seu CPF, ele pega o seu veículo, vai lá no cliente. Ele tem o gasto de combustível, então ele tem gastos, por exemplo, de material de expediente. Então, esses valores que compõem as despesas da sua atividade podem compor o livro caixa. Então, você pode preencher o livro caixa. Lá no programa Carnê-leão, você pode lançar esses valores aqui no livro caixa. Então, você vai jogar os valores das despesas aqui no livro caixa. Nós temos aqui também o DARF pago. Se você pagou lá mensalmente os DARFs, então você vai lançar quanto você pagou aqui. Quando eu lancei o valor de R$300, meu imposto já diminuiu, porque foi uma antecipação que eu fiz do imposto de renda lá mensalmente. Então eu vou ter menos imposto a pagar aqui no meu fechamento da declaração, né? Porque esses valores aqui eles vão abater do que eu teria que pagar, porque eu já paguei mensalmente. Então é assim que a gente vai lançar. Então veja, você trabalha como autônomo, tem rendimentos, é melhor você preencher mês a mês o Carnê-leão. Vai lá, faz o preenchimento, mesmo que não tenha ultrapassado o valor de cobrança do IR mensal. Eu ganhei 2.000 naquele mês. Esse valor não vou pagar imposto mensal. Mas aí quando você vai fazer a declaração, você faz a importação dos dados do Carnê-leão aqui, e aí fica mais fácil, porque vai preencher todas essas abas. Eu recebo apenas aluguéis, não faço o Carnê-leão. Então, se você recebe aluguéis, você vai ter que vir aqui preencher mensalmente, R$800. Mensalmente aqui, você recebeu de outras pessoas físicas, esses valores vão aumentando seu imposto de renda a pagar, porque eles aumentam sua base de cálculo final para fins da apuração aqui no programa. Então, você recebe apenas rendimentos de aluguel, precisa lançar nessa parte aqui. São os valores que você vai colocar mensalmente de aluguel. Já coloque aqui o valor líquido, ok? Quanto você recebeu. Mesmo você pagou lá alguma imobiliária ou algo nesse sentido, coloque os valores líquidos aqui. Uma particularidade aqui é a pessoa física, por exemplo, que presta serviço de transporte individual de cargas.
Ele tem lá o seu caminhão, é uma pessoa física e faz o transporte de cargas. Então, quanto que ele tem que colocar aqui? Pelo menos 10% no mínimo do rendimento do trabalho individual no transporte de cargas. E serviços como trator, também máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados. Quando o veículo ou a máquina for de propriedade do contribuinte ou locado e conduzido exclusivamente por ele. Então, se você presta serviço dessa forma, você vai precisar colocar essas informações aqui como rendimentos. Pode ser do trabalho não assalariado, que você recebeu de outras pessoas físicas, você fez o transporte dessas mercadorias, ou em outros. E também se faz o transporte de passageiros, você tem um ônibus que faz o transporte de passageiros, uma van, aí você precisa lançar 60% no mínimo do rendimento do trabalho individual no transporte de passageiros. Então, tem o transporte de cargas, 10%, passageiros, 60%. Essa diferença, 40% e 90%, a Receita considera como se fosse custos do transporte. Mas 10% de cargas, tem que colocar aqui os valores. Então, eu transportei lá 10 mil reais em 2025. Quanto que eu vou lançar aqui de cargas? R$ 1.000, né? Eu transportei pessoas, fiz transporte de passageiros. Ganhei 10 mil. Então, quanto que eu vou lançar? 6 mil, 60%. Outra situação, você tem trabalho com vínculo empregatício, você não pode colocar nessa ficha. Você vai colocar aqui na ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Aqui é para quando você não tem vínculo empregatício. Isso é muito importante você lembrar. Rendimentos de trabalho não assalariado e você não tenha vínculo empregatício. Só lembrando aqui, nos aluguéis você pode descontar. Quando você mesmo paga itens como impostos, taxas de emolumentos, incidentes sobre o bem, por exemplo, você paga IPVA lá anual, você pode descontar dos aluguéis. Aluguel paga pela locação de imóvel sublocado. Então, você tem um imóvel sublocado que você faz a locação. Você pode descontar esse aluguel que você paga. Despesas pagas para cobrança ou recebimento de rendimento e despesa de condomínio. Então, os aluguéis aqui, você pode deduzir esses valores para lançar aqui dos rendimentos. Essa coluna outros aqui, que tipo de rendimento que eu vou lançar aqui? Rendimentos como juros recebidos de empréstimos concedidos à pessoa física. Você pode colocar aqui lucro obtido no comércio, na indústria, pelo contribuinte que não exerça habitualmente a profissão de comerciante industrial. Você eventualmente vendeu alguns itens no Mercado Livre, teve lucro, você pode colocar aqui. Valor decorrente de reajustamento de juros recebidos da alienação a prazo ou a prestação de bens de direitos, também pode colocar aqui. Essa coluna de dependentes é importante você lembrar. Quando que você vai lançar a quantidade de dependentes aqui? Então, desde que você não tenha sido utilizados essa quantidade de dependentes na dedução do imposto de renda mensal. Então, suponhamos lá, eu ganhei 3 mil reais e aí eu fui fazer o pagamento do imposto, eu fiz a dedução pelos dependentes. Então, nesse caso, você não deveria lançar aqui. Caso você não fez a dedução, aí você coloca a quantidade de dependentes nessa aba. E outro item, essa quantidade aqui é apenas informativo para a Receita. Veja que eu coloquei aqui 2, não mudou em nada. Se eu colocar 4 dependentes, não vai mudar em nada. Para mim ter alguma alteração, eu preciso colocar aqui na ficha dependentes. Ó. Já tem uma aula que a gente fez sobre a ficha dependentes. Aí você lança os dependentes aqui, aí sim vai considerar para a dedução. Aqui é apenas informativo esta coluna aqui de dependentes. Mesma coisa no caso da pensão. Quando você lança pensão, eu vou lançar aqui R$ 1.000 de pensão. Não vai mudar em nada meu imposto aqui a pagar. Para mim ter dedução de pensão, aqui é apenas informativo. Eu tenho que vir aqui na ficha pagamentos efetuados, ok? Em pagamentos efetuados, aí em novo, eu vou ter aqui as pensões, ó. Pensão alimentícia. Então, nesse caso, quando eu lanço aqui, aí sim tem a dedução. Lá na ficha rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior, a aba pensão é apenas informativo também. No caso do livro caixa, que você vai preencher aqui, você pode lançar o valor máximo da sua receita. Por exemplo, aqui eu tive R$ 1.000. Eu não posso colocar aqui 1.200 livro caixa. O máximo que eu posso colocar é esse valor. Só que eu posso jogar esse excesso de despesas para o mês seguinte. Suponhamos que eu gastei R$ 1.000, então eu coloco aqui R$ 1.000 de livro caixa. Veja que diminui meu imposto a pagar aqui. Aqui vamos supor que eu ganhei R$ 400. Eu tenho R$ 800 aqui, na verdade. Eu já tenho lançado aqui 800. Então, quanto que eu vou poder colocar aqui? Eu gastei 1.200 aqui. Sobrou 200, então. Eu posso colocar R$ 200 aqui, que é do mês anterior. Eu posso jogar de um mês para o outro aqui. Só no mês de dezembro que eu não consigo transportar, porque vai para o próximo, seria para o próximo ano, né?
Então, esse transporte da despesa de um mês para o outro somente até o mês de dezembro. Então, entendido essa parte, eu tive R$1.000 de rendimentos. Livro caixa, despesas para manter a atividade, R$1.000. Eu não posso lançar mais do que quanto eu recebi. Se eu gastei 1.200, eu tenho que jogar a diferença para o mês seguinte. E para a gente finalizar a parte aqui do Carnê-Leão, veja que o código é 0190. Quando você paga lá mensalmente, você pagou em 2025 mensalmente, nesse código aqui, 0190, que é os rendimentos de pessoa física. Então aí você coloca os valores pagos de Carnê-Leão. Suponhamos que aqui eu tenha pago R$200. Veja que o meu imposto diminuiu a pagar, porque ele abateu do imposto total. Então essas são as informações principais. Lembre-se de quando tiver esse triângulo aqui, você é obrigado a preencher, senão você não consegue entregar a declaração. Então tem que colocar o NIT e o PIS e o PASEP aqui da pessoa física aqui. Essas são as informações. Tudo que eu falei aqui do titular vale para o dependente. Então você vai colocar aqui, ó, dependente, ó, clique em novo, você escolhe o dependente lá que você lançou, e aí você vai conseguir preencher aquelas informações também para o dependente, caso ele tenha recebido de pessoas físicas ou do exterior. Então, lembrando, essa ficha você vai lançar informações quando você receber de outras pessoas físicas do exterior. Se tiver vínculo empregatício, não deve lançar aqui. Lança lá na ficha rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Aqui apenas quando você não tem vínculo empregatício. Ficamos por aqui. Logo abaixo tem o link para você acessar toda a playlist do Imposto de Renda. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.